Então, era sobre essa questão de os personagens do Choque serem trabalhando com motoristas, com trabalhadores ditos assim, mais braçais. Como é que vocês fazem para construir esse personagem sem cair naquela caricatura meio Zorra Total da classe C, engraçadona por si só e não pelo que fala, essas coisas? Não sei, talvez seja uma coisa... naturalmente a gente tem um outro estilo de fazer o humor que a gente faz, né? Não é uma coisa que a gente fica se preocupando muito. Mas a gente tem várias coisas porque, tipo assim, quando você fala humor Zorra Total, né? Tipo, seria um humor de bordão, né? De personagem caricato e tal. Mas os nossos personagens, eles têm os bordões deles, né? A gente não usa como bordão, tipo, você olhar pra câmera e falar... né? Vem com o contexto, né? A gente não força pra chegar nisso, mas você poderia dizer que é bordão ou não. E tem uma caracterização mais caricata. Eu uso lá aquele cavanhaque falso, tal, não sei o quê. Eu acho que não é isso que faz ser legal ou deixar de ser legal, né? Acho que o que faz o programa ser engraçado ou não ser engraçado é o texto, é a atuação, é o conceito do programa. Acho que se tem bordão, se não tem bordão, se tem peruca, se não tem peruca, acho que isso não é isso que faz ficar bom ou ficar ruim, né? Muitas vezes foram criticados certos formatos de comédia no Brasil que ficaram datados. Os caras usam peruca. Pô, não era ruim porque o cara tava de peruca, era ruim por uma série de outras razões, né? Então, e nem vai ser bom se tirar a peruca da cabeça do cara. Então, é isso. Alguém perguntou alguma coisa sobre peruca ou você Não, tá eu que quis obcecado falar, eu por quis peruca falar. nesse momento, é isso? Eu quis falar. Oi, meu nome é Luiz, eu sou do portal B9. Então, ele perguntou sobre o humor, Zorra Total. Minha dúvida é, vocês sempre criam um universo por trás de cada personagem, não só do Choque de Cultura, mas do Falha de Cobertura também. Como funciona esse processo criativo? Porque por mais que não apareça em câmera, a gente sabe que Renan tem um filho. E vocês param, sentam, vão pensar na história ou é na hora vocês improvisam? Quando a gente está escrevendo o roteiro, a gente cria muito, né? O programa é bem roteirizado do Choque de Cultura. Então, a maioria das coisas ali, elas são roteirizadas. E mesmo as coisas que são improviso, ao longo do tempo, enquanto a gente vai passando o texto, a gente vai tendo outras ideias e aquele improviso, enquanto a gente passou o texto, vai sendo incorporado ao texto e tal. E algumas ideias, elas vão sendo construídas ao longo do processo mesmo, da temporada. O Renanzinho mesmo, né? Foi uma ideia que no início ele era tipo, fala... ele tem um filho. Ele tem um filho, vai levar o filho pro cinema. Aí ao longo do tempo... a gente nunca sentou e criou todo o universo de uma vez. A gente criou algumas coisas, poucas assim, de cada um, e com o tempo a gente vai criando mais. Aí depois de um certo número de episódios, cada personagem, tanto do Falha quanto do Choque, já tinha um monte de coisa por trás. Mas isso não foi criado de uma vez, não foi pensado previamente, assim. Foi pensando foi fazendo enquanto fazia, né? Tem uma... Você falou do Falha, eu assisti esses dias e lembrei quando a gente fez... O programa só era feito em estúdio e a gente estava gravando o piloto de uma série que 1 ano depois a gente veio a fazer. E a gente precisava gravar o programa, o Falha, mas a gente não tinha estúdio para fazer. Daí a gente pegou um monte de... Tinha uma obra rolando no prédio que a gente trabalhava. E aí eu e Raul subimos, fizemos a casa de Serginho. E nesse contexto surge essa casa. Foi uma parada porque a gente precisava resolver um problema. E a casa de Serginho em construção, sabe? A gente não pensou que um dia a gente ia fazer um programa na casa dele, como que é isso. Então, por uma circunstância, a gente acabou fazendo, depois a gente fez vários. Mas não era uma hora a gente vai fazer a casa dele, vai mostrar como é, sabe? Entendi. Vão acontecendo. Vai. Prazer, meu nome é Danilo, do site Almanac, e eu gostaria de saber como foi a experiência da live do Oscar, que vocês se mantiveram 5 horas no personagem, tipo, teve até a participação do David como o motociclista, e tipo, tem umas partes que são roteirizadas, mas como é que foi, tipo, essa longa duração do personagem, o roteiro? Eu acho que a live foi de todas as experiências com o Choque, assim, foi a que mais teve improviso. Embora a gente tenha construído uma história ali, uma narrativa, com alguns momentos bem pontuados, assim, tipo,
surgimento do ciclista, o caixa eletrônico, o motorista de Uber e tal, a maior parte do tempo ali foi muita coisa, a maior parte foi improvisada, porque era meio que impossível escrever 5 horas e meia, assim, né? E foi doideira pra mim, assim, 5 horas e meia ali. Acho que é isso, doideira, eu diria. Eu tava ali, né, cara, assim, no programa, no formato padrão, tô ali escrevendo, todo mundo escreve, eu filmo, depois eu edito, então eu tenho essa visão ampla desse processo. E naquele dia da live a gente tinha escrito 15, 20 páginas de roteiro, que daria nada, dá 1 hora de programa. E eu acabei participando também como uma forma de, eu e o Juliano, de amenizar um pouco, né, a galera poder ficar um pouco fora e não cansar tanto. E aquele dia eu não fiz nada além daquilo, e eu fiquei vendo de fora, assim, mas enfim, não na internet, mas ali. E eu fiquei muito impressionado, cara. Fiquei muito impressionado com o poder dos caras, assim, de trazer o tempo inteiro coisas, assim, foi uma doideira mesmo. Foi uma live genial, obrigado. Pô, que foda, obrigado a você. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Bom. Beleza? Oi. Sou Thiago Braza, da Conexão Nerdeste. Bem, falando desse mundo geek, pop, eu queria fazer 2 perguntas a vocês, na verdade. Uma delas é se vocês já estão planejando a 2ª temporada do Choque. E Terceira. se vocês já estão gravando também. E pegando o gancho dessa questão nerd da coisa que a gente vê em série, crossover, né? São participações especiais. Vocês já pensaram em chamar o Augustinho da Grande Família para estar com vocês lá no programa? Não. No começo a ideia do Choque eram os personagens serem rotativos. A gente não sabia que ia dar certo. Óbvio, a gente achava que as pessoas iam gostar e tal, mas a gente não sabia que ia dar tão certo. Então, a gente ia ficar rodando, os personagens não serem fixos. Mas como deu muito certo e os personagens encaixaram muito bem, a gente falou, putz, a princípio pelo menos vamos ter que ficar com esses personagens aqui. Então as participações especiais, a princípio, uma coisa que a gente deixou de lado. Vai ser a terceira, né? Teve a segunda, que foram os primeiros 8. A primeira temporada foi os primeiros 8 e a segunda foi do 9 ao sei lá quanto. 12, 24. Foram mais 12, que são 24, porque cada um desdobra em 2, né? Então a próxima temporada é a terceira em dezembro. A princípio está marcada para dezembro no YouTube, né? Talvez a gente antecipe em alguma outra plataforma, mas nada certo ainda. Mas não estamos gravando nem escrevendo ainda. Beleza. Valeu, pessoal. Obrigado. Então, falando um pouco sobre os personagens, como entraram agora, o que é que motiva cada um ser cada personagem? Por exemplo, o que faz Raul ser Maurílio nessa hora de escolher, quando estava começando, o que fez você pegar o Renan? O que é que motivou essa escolha de cada personagem para cada um? Cara, no início, quando a gente estava criando o programa, já tinham mais ou menos 2 personagens construídos ali. Um era o Rogerinho, do Ingá, que era um personagem que ele já existia dentro do universo do último programa do mundo. O Julinho, que Leandro já tinha feito um piloto deles em 2010. Aí, tipo, eu e Daniel, a gente não tínhamos personagens. No início, construindo aquilo ali, eu lembro que no início eu tendia a fazer um personagem que era muito mais parecido no mesmo tom de Rogerinho e Julinho. Mas aí depois, trocando ideia com o pessoal, com o diretor, o Fernando e tal, a gente chegou, achou que era uma boa ideia que ele fosse um personagem que realmente entendesse, ou pelo menos a ideia tipo, e se ele realmente entendesse de cinema, ou gostasse realmente de cinema, e se ele fosse motorista de cinema, entendeu? Aí meio que a partir dali o Maurílio virou meio que um contraponto dos outros personagens, que ele é bem dentro daquele mundo de agressividade ali, ele é um cara mais tranquilo, mais doce e consequentemente se fode por causa disso. E foi basicamente isso, assim, acho que foi uma boa, assim, foi uma boa sacada ali no início das coisas. Da minha parte, eu tinha mais uma ideia que eu queria me vestir, ter aquele cavanhaque, aquele cabelo, mas eu tinha a ideia do visual e que eu queria falar com aquela voz, né? Mas eu não sabia ainda como que era ser a personalidade. Aí isso foi feito aos poucos. O lance do filho também, que acabou ficando, né, cada vez mais forte e tal. Foi acontecendo. Eu só sabia como é que ele ia se vestir, como é que ia ser o visual dele e o timbre de voz dele, aquela língua presa e tal.
E aí acabou que ele ficou esse cara que ele é, né, tem um raciocínio mais lento que os outros e tal. Talvez ele seja... Todos são meio loucos, né? Mas talvez ele tenha uma loucura mais nonsense ali, as coisas que ele fala, os raciocínios que ele faz, assim, isso é uma parada meio absurda, assim. Enquanto que o Maurílio é esse cara que o Raul falou, o Rogerinho é o cara que tem a responsabilidade de conduzir o programa e ele tem uma personalidade agressiva, ele conduz o programa de forma super agressiva, né? E o Julinho é aquele cara mais, né, mais malandro, enfim, é isso, mais ou menos, e acho que eles se encaixaram bem um com o outro, né? Engraçado você fala, tipo, do Renan tem um raciocínio lento. A percepção que eu tenho é que o Renan tem um raciocínio muito rápido. É tão rápido que ele pensa e não consegue pensar no que ele pensou e fala o que ele fala. Raciocínio lento, só quis dizer que ele é meio retardado. Eu não queria falar isso, eu falei raciocínio lento. Entendi. É a última pergunta. Então, eu queria saber qual é a opinião dos grandes nomes do transporte alternativo sobre a greve dos caminhoneiros. Né? Estamos aqui, todo mundo sabe. Podem falar aí. Acho que é uma boa oportunidade para o pessoal de casa aprender a fazer uma gasolina caseira e isso ganhar uma divulgação maior. Não ficar dependendo aí das grandes empresas para ter sua gasolina. Tomar cuidado para o filho não beber a gasolina caseira. A última. Foi tão rápida a resposta que a gente A última. Uma pergunta um pouco polêmica. Vocês acham que o sucesso do quadro Choque de Cultura pode ser reduzido pela forma como ele explodiu em memes, tipo saturando, alguma coisa do tipo? Fala aí. Não, cara, é porque os personagens eles têm uma característica de que eles não, na verdade, eles não estão dialogando ali, né? Cada um deles tem uma... Eles comunicam através de máximas, assim, eles têm muita certeza dos absurdos que eles estão falando. E, de certa forma, isso se encaixa muito bem no formato de meme, sabe? Então... E você perguntou se você acha que isso vai saturar? Se de alguma forma, tipo, as pessoas, o público geral que alcançou o Choque de Cultura só através dos memes, vai da mesma forma, tipo, se esvair com... Eu acho que tudo vai se esvair, todo mundo aqui vai morrer um dia, tudo vai acabar e o choque o programa também vai se esvairia muito antes da gente morrer. Com certeza. Então, cara, é meio que... Acho que o programa vai saturar em algum momento, vai chegar um momento que as pessoas vão ficar de saco cheio, igual ficam de saco cheio com tudo. E acho que, mas quanto aos memes, eu acho uma maravilha que eles existam e ajudou muito na popularização do programa. Quem não gosta deve odiar, brother, ficar aparecendo um monte de meme lá do Choque de Cultura. Como o programa é uma conversa, né? Apesar deles terem máximas, muitas frases são memes que são muito fáceis de você passar pra frente. Você está conversando com uma pessoa no WhatsApp ali, aí as nossas frases são de conversa, é tipo, ouve o que você está falando, esse tipo de coisa que você diz numa conversa, você não fala num discurso normalmente. Então é muito fácil você usar em conversas, você se comunicar através dos memes. já vai emendar. Obrigada. Valeu. Pega ali o teu. É o líder da banda aí.